Bom dia, meus irmãos. Aqui quem fala é o pastor Carlos Chumisky, sou professor da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Santo André. Estamos iniciando a nossa aula de conexão bíblica e o assunto que nós estamos tratando é os milagres de Jesus. É a aula número 4. Então, que Deus possa estar nos abençoando. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre nós. E que o Senhor esteja nos abençoando neste dia, o Senhor esteja nos abençoando nessa aula, que a tua palavra possa penetrar aos corações e possa edificar vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nosso assunto dessa aula, a aula número 4, sobre os milagres de Jesus, é o poder sobre a morte. O texto base é João, capítulo 11, do verso 1 ao 46. Mas a gente não vai estar lendo todo o texto, mas deixa eu fazer a introdução no momento. Diz assim, a aula número 1, nós vimos qual o propósito dos milagres na Bíblia. Nós vimos que Deus usou seu Filho por meio de sinais para conduzir a humanidade à reconciliação da aliança quebrada no Éden, através de uma vida e história extraordinárias. Jesus fez também muitas outras coisas de João, apóstolo João. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Temos lá em João 21, 25, esse relato do apóstolo, falando que Jesus fez muitas outras coisas que não foram escritas na palavra de Deus. Muitos outros milagres, né? Os objetivos dos milagres de Jesus era mostrar para o mundo que ele era realmente o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Além disso, revelar a misericórdia do Senhor e o seu plano para a humanidade. Na aula número 2, nós tratamos que Jesus transforma a água em vinho. Né? Jesus está numa festa, provavelmente de parentes, porque a mãe dele está ajudando a cuidar das coisas. E aí aprendemos que lá, e Jesus transforma a água em vinho. O vinho acaba e não tem mais. A mãe dele fala, a mãe de Jesus conversa com ele e ele então pede para os serviçais lá da festa encher os potes de água e aí realmente quando eles vão servir já está transformado em vinho. Então, nessa aula, nós aprendemos que Jesus é Deus, ele é soberano e pode todas as coisas. Ele não precisou de uvas para fazer um vinho extraordinário. Ele quebra qualquer lógica humana. Então, o vinho, o mestre Sala, quando experimentou o vinho, falou: nossa, esse vinho é excelente, por que ele guardou por último, né? E achando que o dono da festa que tinha preparado aquilo. Mas, assim, então nós aprendemos que Jesus, ele quebra qualquer lógica humana. Então, aprendemos também que o milagre só pode vir depois da palavra, né, que Jesus fala. Na aula número 3, da aula do domingo passado, nós vimos que Cristo realizou curas mediante a fé. Então, nós vimos lá que Jesus cura o filho de um oficial, lá em João 4, de 43 a 54. Então, por meio dos feitos poderosos do Senhor Jesus, Deus Pai quer produzir fé em nossos corações. Então, nós temos aquele texto de Romanos 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós vemos isso lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Então, nós aprendemos que realmente, para que Jesus pudesse estar atuando na vida das pessoas, precisava crer. E o oficial foi desafiado por Jesus a crer, né? Então ele foi lá, pediu a ajuda de Jesus. Jesus, olha, o teu filho está curado. E aquele oficial creu na palavra de Jesus. E aí, quando ele voltou para sua casa, realmente o seu filho estava curado. Hoje nós pretendemos tratar sobre a morte, o poder de Jesus sobre a morte, que é algo extraordinário, que hoje, nos nossos dias, ninguém consegue ressuscitar ninguém, né? Nós conseguimos, através de medicamentos, essas coisas, prolongar a vida de uma pessoa, mas ressuscitar, não. Então, nós vemos então Jesus como um todo, nós estamos vendo Jesus com poder sobre a matéria, né? Nós vemos Jesus realizando milagres, curando fisicamente, e nós vimos
que ele chegou realmente para mostrar que ele é o Filho de Deus. Por quê? Naquela época de Jesus, haviam outros que se diziam também Messias, né? E apareciam de vez em quando dizendo que é Messias. Por isso que a desconfiança em parte do povo judeu, muitas vezes. Então, Jesus chegou e a palavra dele era poderosa, ele não falava como os outros, e a ação dele era diferente. Então, ele mostrava com o seu poder, né, sobre essas coisas, sobre a necessidade humana, sobre a natureza, ele mostrava realmente que ele era o Filho de Deus e que ele devia ser ouvido. Né? Então, nós vemos aqui o conceito de morte para nós. Do ponto de vista genérico, a morte é o fim das atividades vitais de um organismo. No caso da realidade humana, a definição vigente do ponto de vista médico e legal refere-se à cessação de toda a atividade cerebral, sugerindo também que essa paralisação seja completamente irreversível. Então, nós vemos que hoje a medicina só considera realmente uma pessoa morta, não quando o corpo dele em si para de funcionar, mas quando o cérebro não emite mais nada. Então, eles entendem que realmente não tem mais vida ali. Né? Isso do ponto de vista humano. A morte no judaísmo, para a gente entender o contexto da época de Jesus. Né? A morte no judaísmo não tem um conceito fixo. Então, as interpretações dos conceitos metafísicos e dos procedimentos a serem realizados variam conforme a época e as interpretações das diversas correntes judaicas. Então, os judeus, ao passar do tempo, eles criaram vários conceitos e havia grupos que defendiam isso, defendiam aquilo, né? Então, é importante saber que o conceito de inferno, da forma como é no cristianismo, não está presente na realidade do judaísmo, né? Então, o conceito de inferno, da forma como é no cristianismo, não está presente no judaísmo. O inferno judaico se assemelha muito mais ao purgatório cristão, um lugar de limpeza da alma que não é eterno, para que esta chegue ao céu. Não há uniformidade quanto à crença e vida pós-morte, com perspectiva variando desde a reencarnação até a mortalidade da alma. Então, essa era a realidade de Jesus. Jesus chega numa nação que deveria ser o povo de Deus, que deveria acreditar em Deus, que esse Deus não é Deus de morte, mas é Deus de vivos, e o povo estava confuso, com várias crenças, havia uma mistura muito grande de conceitos e tudo mais, né? Então, assim, lembrando que Jesus chegou numa época boa, Jesus estava no momento em que o Império Romano conquistou toda aquela parte, era o Império Romano que dominava o mundo daquela época, então isso facilitava a propagação de qualquer conceito, inclusive do cristianismo, né? A gente percebe que o cristianismo cresceu muito porque teve essa facilidade. Né? Um exemplo simples que nem hoje o nosso mundo, tecnologicamente, o WhatsApp, o e-mail, você consegue saber tudo na realidade do mundo. Né? Então, não tem mais barreiras. Né? Então, vamos dizer que era mais ou menos isso. Não era isso, mas para aquela época, para aquele momento, realmente o Império Romano proporcionou isso. Né? Então, para a gente compreender melhor, tinha um grupo chamado de Saduceus, lá dos judeus, que era uma seita judaica, né, lá do primeiro século, cujo nome tem raiz no hebraico, Zadok, que significa os justos, que transliterado para o grego se fala Saudok, deu o nome a um partido. Então, além de uma seita, eles eram um partido político também. O grupo era composto de sacerdotes e dos membros do Sinédrio. Por isso, eles controlavam o templo e o sumo sacerdote. Então, eles falavam várias coisas, mas o que interessa para nós nesse momento é que eles negavam a doutrina da ressurreição física, como nós vemos nesse texto que está marcado aí, Mateus 22, 23, Mateus 12, 18, Lucas 20, 27. Né? Nessa parte, nós vemos aquele encontro de Jesus com o saduceu, que ele testa Jesus, falando assim, olha,
era um costume dos judeus, se a mulher estava casada com um dos irmãos e o irmão morresse e não tivesse filhos, a mulher seria do próximo, ela seria esposa do próximo filho, né? E assim por diante. Então ele faz uma pegadinha, fala, olha, havia uma mulher casada, morreu o marido, aí casou com o outro, morreu o outro, morreu, e quer dizer, aí fala assim, no final todos morreram e ela viveu e não teve filhos. Quando estiverem no céu, que eles não acreditavam em céu, né? Então, quando estiverem no céu, de quem ela será esposa? Aí Jesus dá a resposta: vocês se enganam, porque no céu não haverá sexo, né? Ninguém será casado, ninguém vai ser nada. Então, Jesus já dá um toque ali falando: olha, você está errado, Saduceu, por não acreditar na ressurreição, né? Então, eles também eles não acreditavam na ressurreição porque não era citado nos livros de Moisés, eles só acreditavam nos 5 primeiros livros, né, que a gente chama de Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Então, assim, era isso. Então, quando não estava escrito nada sobre ressurreição, então eles não acreditavam, né? E eles tinham o mesmo ponto de vista com relação à eternidade da alma, ou seja, foi porque eles criam que a pessoa morria juntamente com o corpo. Então, acabava a vida, acabou ali, né? E Cristo não. Cristo vem mostrar para eles que, na realidade, não é bem essa situação. Então, Cristo veio para pregar a palavra, para discernir o ensinamento dele corretamente, né? Porque havia muita confusão de entendimento, havia muitos conceitos, criaram muitos conceitos em cima dos 10 mandamentos, né? Então, e isso atrapalhava. Então, os sacerdotes não havia uma compreensão. Então, Jesus, além de chegar através das parábolas, explicando os ensinamentos, também ele agia, né? Curando, transformando água em vinho. E uma das coisas que diferenciou Jesus foi ressuscitar mortos, né? Então, eu fico imaginando, nos dias de hoje também é difícil isso, né? Se uma pessoa morreu, aí chega alguém lá e toca na pessoa, fala, levanta, e a pessoa levanta, como que a gente se sentiria, né? É só para a gente tentar entender realmente o lado dos judeus, né? Então, um dos textos que eu quero tratar também, além de João, lá, aquele 1,46, o Lucas 7, de 11 a 17, que diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo, também diziam. Então, essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Então, vamos pensar, é aquilo que eu falei, a pessoa está acontecendo um enterro, está o cortejo lá, o pessoal acompanhando, até o cemitério para o enterro. E aí chega um homem, no caso lá Jesus, eles ainda não conheciam, e faz esse milagre, né? Para o cortejo, chega até o lugar onde o rapaz morto está e pede para ele se levantar, né? Ele se levanta e conversa, diz o texto. Então, ele conversou com Jesus, né? Ele conversou com Jesus e Jesus o entregou para sua mãe. Então, você imagina você ver uma cena dessa, né? Então, ficaram cheios de temor e também louvavam a Deus, né? Então, eu creio que foi uma mistura de temor. Nossa, quem é esse daí?
que ele está fazendo, né? Então, e ao mesmo tempo começaram a louvar a Deus, né? Então, já pensaram que um grande profeta se levantou dentre nós. Para fazer isso tem que ser um grande profeta, né? Aí, alguns diziam, Deus interveio em favor do seu povo, né? Então, isso chamou a atenção muito grande das pessoas. E a notícia se espalhou. Se fosse nos dias de hoje, a gente já tinha tirado foto com o celular, já tinha corrido, né? Já estava no YouTube e o mundo todo sabendo. Então, aquilo correu dentro das limitações da época, dentro das circunstâncias da época, aquela notícia correu para as pessoas. Então, nós vemos que realmente é algo fantástico. Ainda no dia de hoje, como eu já disse anteriormente, seria algo fantástico acontecer isso, né? Então, Jesus realizou aquilo ali, mostrando que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus encarnado, de que ele tinha poder sobre a vida. Então, aí vai no texto, eu quero entrar agora no texto que nós conversamos, que nós colocamos lá de João 11, de 1 a 46, que é a ressurreição de Lázaro, né? Do qual traz Lázaro de Betânia de volta à vida depois de 4 dias de sepultamento. Por que o destaque de 4 dias? Porque os judeus acreditavam que até o terceiro dia o espírito ficava ali rondando o corpo ainda. Depois do terceiro dia, não tinha mais chance nenhuma, né? Então, na cabeça do judeu daquela época, eles entendiam que o espírito ficava rondando, ficava no corpo, alguma coisa durante 3 dias. E depois daquilo não havia mais chance nenhuma. Por isso que esse milagre se torna melhor ainda. Não vou ler o texto todo, porque do 1 ao 46 é muito grande, mas eu quero ler do 38 ao 45, tá? Mas você que está nos ouvindo, que está nos assistindo aqui, depois pode ler com calma do João, Evangelho de 1 a 46, para você ter o contexto total, tá? Então diz assim, lá no verso 38 de João, capítulo 11. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, né? Então, assim, Jesus era amigo de Lázaro, era amigo da família de Lázaro, né? Maria e tudo mais. Então, assim, só para a gente entender, Jesus está no outro lugar, recebe a notícia de que Lázaro havia morrido. Os discípulos não entenderam direito, acharam que Lázaro estava dormindo e Jesus falou a real para ele. Ele falou, não, Lázaro morreu. Então Jesus ainda demora um pouco para sair dali e Jesus chega até lá, tem um encontro com eles e tal. Então, dentro dessa circunstância, ele vai até o sepulcro. Então, ele fica profundamente comovido. Aí a parte humana, como nós aprendemos que Jesus é 100%, foi 100% homem, 100% Deus, né? Então, ele era Deus que compreendia todas as coisas, podia curar e podia ressuscitar os mortos, mas ele tinha parte humana também. Então, ele fica comovido, então ele foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, diz o texto. Então, verso 39, ele diz assim, tirem a pedra, disse ele. Aí Marta, que era a irmã também de Lázaro, e a chegada a Jesus, diz, irmã do morto, diz, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Então, por isso esse destaque dos 4 dias. Aí disse-lhe Jesus, né, falando para ela, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Aí a conotação, para que eles pudessem crer que Jesus tinha sido enviado por Deus. Aí depois disso, Jesus brandou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Por isso que eu peço depois para você ler do verso 1 a 46, com calma, aí na sua residência, na sua casa,
porque aí você vai ter uma noção geral. Então, você imagina isso, né? Marta, mas ele já está há 4 dias, já cheira mal, né? Então, dentro daquele conceito que alguns judeus tinham, era importante Jesus mostrar que ele era Deus, que ele tinha sido enviado por Deus e que ele tinha poder para ressuscitar, mesmo que a pessoa já tivesse há 4 dias morto, né? Então, tiraram, você imagina, tiraram a pedra, Jesus dá a ordem e veio para fora, Lázaro. E diz o texto, o morto saiu, né? Com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, que era a forma como eles sepultavam as pessoas naquela época, né? Eles faixavam. Então, assim, você já pensou? A pessoa sai andando, fica imaginando a cena. Não parece a cena de um filme que a gente muitas vezes assiste, que o morto sai e tal. Então, assim, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o ponto. Aí Jesus ainda pediu, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Ou seja, as pessoas tiraram toda a faixa que tinha nele, tudo, né? Então, as pessoas vendo aquilo que Jesus fizeram, creram nele. Mas tiveram muitos outros que não creram, que movidos por ódio ou inveja ou qualquer coisa assim, realmente não creram nele. Então, muitos creram que ele foi enviado por Deus, creram nele, que Jesus era o Filho de Deus, mas nós vemos pelo texto mesmo que outros não creram, né? Então leia depois com calma lá, vocês vão entender melhor o que nós estamos falando aqui. Os teólogos Moloney e Harrington enxergam nessa ressurreição um milagre essencial, que inicia uma sequência de eventos que levam à crucificação. Então, a partir daí, os sacerdotes, lá junto com o pessoal lá do Sinédrio, né? E como a gente viu, eram os saduceus que controlavam os sacerdotes e o Sinédrio, como eles não acreditavam em ressurreição, eles começam realmente a trabalhar para prender Jesus, para matar Jesus, porque era uma grande ameaça, ia quebrar tudo aquilo que eles acreditavam, que eles pregavam, né? Já era um partido político, queria assumir o poder, digamos assim. Então, assim, o poder dentro da limitação do Império Romano. Tá? O Império Romano permitia que a cada país, vamos colocar assim, para que nós possamos entender, tivesse a sua liderança, tivesse o seu corpo de liderança, né? Então, assim, eles começaram a preparar, porque Jesus, na cabeça deles, era uma ameaça. Em vez de eles olharem para as Escrituras e verem que estava se cumprindo o que os profetas já tinham falado lá atrás, eles se deixaram dominar pela inveja, pelo medo, pelo receio de perder o poder, perder o que eles já tinham conquistado, alguma coisa assim, e realmente trabalharam para prender Jesus e crucificar Jesus, né? Então, por isso que esses dois teólogos enxergam nessa ressurreição depois iniciam uma sequência de eventos que levam à crucificação de Jesus. Então, realmente é interessante, como ser humano, nós somos muito egoístas, né? A gente realmente pensa muito na gente e é algo que está inserido na humanidade, é um pecado que está inserido em nós muito grande, né? Então, tem um terceiro evento que aconteceu de ressurreição de Jesus que eu quero abordar também neste momento com os irmãos. É a filha de Jairo. Nós achamos lá em Lucas, capítulo 8, versos 41 e 42, e do verso 49 e 55. Você pode estar lendo, pode estar abrindo sua Bíblia agora nesse momento, e pode estar ali. Mas, assim, Jesus realizou a sua segunda ressurreição. A primeira ressurreição foi aquela que eu citei lá do filho lá, da viúva que Jesus ressuscitou. A segunda foi a filha de Jairo. Depois acontece vários eventos e vem essa de João. Né? Mas eu quis destacar a de João porque realmente levou Jesus à crucificação. Tá? Então, Jesus realizou sua segunda ressurreição e provou a paciência de um pai.
dirigente da sinagoga, Jairo, olha, Jesus já estava começando, era o dirigente da sinagoga. Quem dominava a sinagoga? Os saduceus. Então, estava com uma filha de 12 anos à beira da morte. E o pai desesperado, foi falar com Jesus. Então, você imagina, por mais que ele não acreditasse que havia vida eterna, que havia ressurreição, na hora do desespero, principalmente um pai, né, uma mãe, com seu filho, à beira da morte ou morrendo, Jesus, foi direto em Jesus. Ouviu falar de Jesus, ouviu falar que Jesus já tinha ressuscitado lá o rapaz. Então, aconteceu que no meio do caminho tinha uma mulher doente, né? E Jesus resolveu curá-la também. Mas esse intervalo custou a vida da menina, filha de Jairo. Então, olha só a cena. A pessoa vai pedir ajuda de Jesus, Jesus está indo para lá, mas Jesus para, atende uma mulher doente, cura essa mulher doente e vai indo. Mas nesse intervalo, né, a filha de Jairo morre. Né? Então Jesus o acalmou, dizendo: não temas, né? Porque chegou a notícia para ele e ficou apavorado. Falei, agora? Jesus parou para atender uma outra pessoa e nisso ele que podia curar a minha filha que estava doente, ela morreu. Então, Cristo tem um propósito para tudo. Né? Então, virou para ele e falou assim: não temas, Jair. Crê somente e ela será salva. Olha só o desafio. Depois, Jesus tentou acalmar o povo, mas ninguém entendeu o Messias e acharam que ele estava ali para brincadeira. Então, ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E as pessoas que estavam ali do lado riram-se dele porque sabiam que ela estava morta. Você pode acompanhar lendo os textos aí, tem os versículos aí, 52, 53. Então Jesus preparou exatamente aquele momento certo. Tá? Jesus deu atenção para todos. Ele tem o poder. Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele foi enviado por Deus. Então, ele tem poder sobre tudo. Então, se ele parou para atender aquela mulher que estava no caminho, que estava doente, que estava aflita também, ele sabia o que estava fazendo. Por isso que ele fala para Jairo, né? Não temas, crê somente, e ela será salva. Nossa, que desafio isso, né? Tanto é que as pessoas que estavam, porque era a multidão que acompanhava, né? Aquela cena toda acontecendo e a multidão seguindo Jesus, né? Nós somos assim, se tem alguma coisa acontecendo na rua, agora não, nós estamos na pandemia, mas se está acontecendo alguma coisa na rua, normalmente faz aquele grupo, né? As pessoas vão chegando para ver o que está acontecendo, né? Isso é natural. Então, aí Jesus falou: olha, ela não está morta, ela apenas dorme. Como você se sentiria como pai? Né? Então, as pessoas que estavam próximas riram-se dele. Então, Jesus entra na casa de Jairo apenas com Tiago, Pedro e João. Né? Porque eles precisavam de pessoas que criam, que poderiam ter fé para que a menina pudesse ser curada. Então, aí ele entra, Tiago, Pedro e João, pegou a menina pela mão, aí ele entrou, né, junto com vocês, pegou a menina pela mão e disse a ela: menina, levanta-se. A menina obedeceu, levantou-se e seus pais vibraram de alegria. Então, imagine também essa cena, né? Jesus falou para você ter calma, você pai, olha, crer somente. Né? Porque qualquer um podia falar: Jesus, por que parou para cuidar dessa mulher? Ela estava doente, mas não estava terminal, vamos dizer assim. A minha filha tem mais importância. Né? E não é assim que Deus vê muitas vezes. Deus age conforme a vontade dele. Então, ele curou a mulher, depois foi para casa, a menina já tinha morrido, aí ele fala para a menina: levanta-se, a menina ressuscitou. Né? A menina obedeceu, levantou-se e seus pais vibraram de alegria. Então, eu fico imaginando a alegria dos seus pais, a festa que eles fizeram.
e realmente se levantaram, porque não era algo comum, né? Como eu já disse. Então, Jesus estava mostrando, mais uma vez, de que ele era o Filho de Deus, que Deus o tinha enviado com propósito, aquilo autenticava, né? Dava autoridade para Jesus, né? Para aquilo que ele pegasse. Então nós vemos uma outra cena. Inúmeros cadáveres na morte de Jesus. Se você ler lá em Mateus 27, 50 e 53, quando Jesus morre crucificado, né? Jesus ainda não havia ressuscitado, mas ele morreu, o mundo ficou de cabeça para baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, né? Abriram-se os sepulcros, olha que interessante, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jesus ressuscitou muitos quando estava morto. Então imagine também essa cena. Os sacerdotes, o pessoal do Sinédrio, os saduceus, conseguiram o que eles queriam, né? Eles queriam impedir Jesus de continuar fazendo tudo aquilo que estava fazendo, porque aquilo era uma ameaça para eles, né? Eles crucificaram Jesus. No dia que Jesus é crucificado, que Jesus morre, né? Expirou, é morte. Quando Jesus morreu, o mundo ficou de cabeça para baixo. Naquele momento, né, houve uma grande escuridão sobre a face da terra. Muitos falaram, realmente, esse era o Filho de Deus, né? Então, como se... E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos, ou seja, daquelas pessoas que temiam a Deus, que dormiam, ressuscitaram. E saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, além de ressuscitarem, eles apareceram a muitos. Então, você imagina, você trombando com uma pessoa, dentro daquela cena da crucificação e tudo mais, você trombando com uma pessoa que já tinha morrido já há algum tempo, e você olha assustado para aquela pessoa, né? Então, ou você trombando com um parente seu, que já morreu já, sei lá, muito tempo, 10 anos, e você trombando. Então, aquilo nada mais é do que Deus mostrando que Jesus foi enviado por ele, né? Que Cristo tem poder para a ressurreição, né? Que Jesus morreu e ressuscitou, né? Então, assim, muitos dizem que a ressurreição de Cristo foi um milagre também. É um outro milagre, né? Que Jesus realizou, ou seja, ele com o Pai, né? Deus Pai o ressuscitou, mas autenticando aquilo que ele vinha, que ele veio fazer, que ele veio pregar, trazer discernimento, entendimento, veio fechar as pontas, né? Porque eles não compreendiam muitas coisas. Então, Jesus veio explicar e ele mostrou, tendo autoridade sobre a matéria, a água, sobre transformando em vinho, curando muitas pessoas das suas enfermidades, porque havia muitas doenças na época de Jesus, né? Muitas doenças incuráveis. Então, ele veio curando essas doenças. Cegos de nascença eram curados, viam, né? Então a gente percebe então que realmente Jesus provou, mostrou realmente que ele era o Filho de Deus, porque os outros falavam, mas não mostravam, e Jesus mostrava o poder dele, né? Então vamos concluir esse momento da aula dizendo: Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, mostra que Jesus, né, Cristo é Deus Filho. Então Deus, através de seu Filho, mostra que Jesus Cristo, na realidade, é filho dele. Ele tem poder sobre a matéria física, humana, né? Sobre a natureza. Nós vimos sempre da água em vinho, nós vimos muitas vezes ele falando para a planta lá, não sai mais fruto de ti, e ela se secar completamente. Ele mostra que tem poder sobre o corpo do ser humano, realizando as curas físicas, e neste momento ele mostra que tem poder sobre a morte, né?
Então Jesus mostrou a todos que existe vida após a morte, que o homem precisa se reconciliar com Deus, né? A principal notícia, o principal ato que Jesus veio fazer é reconciliar o ser humano, o homem, com Deus. Então, ele mostrou isso, que só ele é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Mostrou com a intenção que prestasse atenção à sua mensagem. A intenção de Jesus é que prestasse atenção à sua mensagem e o fato é que ele ia realizar, que é dar a vida por nós. Né? Alguém que realiza essas maravilhas de poder sobre a matéria, sobre o corpo, sobre a morte, sobre os espíritos imundos, que é o que nós vamos tratar na próxima aula, se Deus assim permitir. Então, alguém que realiza essas maravilhas deve ser ouvido. Né? As pessoas devem parar e prestar atenção nele, né? Porque realmente não é qualquer um que faz isso. Tem que ser Deus, tem que ser o Filho de Deus, tem que ser enviado por Deus. Então, o que eu quero deixar nessa aula é essa compreensão. Nós estamos olhando de fora, vamos dizer assim, que Jesus chegou mostrando, pregando, principalmente, ele explicando os ensinamentos de Deus, porque havia essa confusão, havia grupos religiosos diferentes, fariseus, saduceus, né? Então, que criam uma coisa, criam na outra, e acabavam se tornando partido político, havia muita confusão, então Jesus chegou pregando, esclarecendo, por isso que a multidão, lá em Mateus, no Sermão do Monte, no final fica abismado, olhando para Jesus assim, nossa, como que ele ensina, como que é, porque Jesus explicou, talvez aquilo que eles tivessem muitas dúvidas, né? Jesus trouxe os principais ensinamentos para a prática deles, né? Então, assim, eles compreenderam tudo aquilo. Além disso, Jesus mostrou com o poder de Deus, ele sendo Deus, poder sobre a matéria, sobre o corpo do ser humano, sobre a morte. Então, isso autenticava, né? Dava autoridade para tudo aquilo que ele está fazendo. Olha, eu sou realmente filho do Deus vivo. Né? Então, essas maravilhas que ele realizou, mais a mensagem, mais o sacrifício dele na cruz, realmente mostra o poder para transformar a vida do ser humano. Né? Alguém que tem tudo isso aí não pode estar mentindo. Está falando a verdade. Nós temos vida após a morte, uma vida espiritual, né? E seremos ressuscitados. Teremos um novo corpo, né? Como diz a palavra de Deus, quando a gente continua estudando, fala sobre isso. Teremos um novo corpo e viveremos com Deus eternamente, é o que nós chamamos de céu. Né? Então, eu queria deixar isso no coração de vocês, com entendimento, e quero realmente também desafiá-lo a estar na próxima aula, que nós entraremos que Jesus, além de fazer tudo isso, ele foi trazer uma outra realidade, explicar a realidade espiritual que existia. Como eu falei anteriormente, o conceito de inferno do judeu não era igual ao nosso, eles nem tinham esse conceito direito, né, de que o ser humano, após a morte, se não reconciliando com Deus, estaria perdido para sempre. Então, é Jesus que vem esclarecer tudo isso, vem clarear tudo isso e vem trazer. Então, na próxima aula, se Deus permitir, a gente quer entrar nesse assunto de demônio, de diabo, como Jesus chegou expulsando demônios e tudo mais, né? E a gente conversar um pouco, tá ok? Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Tá? Lembrando de que se você quiser fazer inscrição na aula, você pode mandar um e-mail para escolabiblica@conexãoprimeira.com.br, né? Dizendo, olha, eu quero participar da classe Conexão Bíblica. E aí a gente escreve você, manda um link da aula e você participa presencialmente, digamos assim, né? Você participa e pode também talvez fazer perguntas, tirar dúvidas e tudo mais, ok? Deus abençoe a todos. Vou abrir espaço agora para aqueles que estão presentes na aula, se quiser falar alguma coisa, estar falando também. Ô, Geraldo, quer falar alguma coisa?
Tá certo, Carlos. Muito jóia, muito bem explicado, né? E a gente realmente eu tive o entendimento, né? Você explanou bem, você iniciou com, com os milagres de Jesus, né? Que nós comentamos outro dia, na aula passada, a respeito da transformação da água em vinho. E uma coisa interessante que você deixou aqui, né? Você colocou, é que logo na primeira aula que nós tivemos, né, você fez a pergunta, né, qual foi o propósito qual foi o propósito dos milagres, né, os milagres de Jesus, né, para que o homem pudesse realmente estar crendo, né, crendo que ele era realmente o enviado, né, ele era o Filho de Deus enviado aqui na Terra, né, e ele veio aqui, a gente resumindo assim, ele veio aqui para fazer todas essas maravilhas, no caso aqui, que você colocou muito bem agora, né? Jesus tinha o poder, ele tinha e tem poder sobre a matéria, né? E os milagres que ele realizou, ou seja, essa transformação da água em vinho, o poder sobre o corpo humano, as curas. Jesus curou muito, né? Jesus curou muita gente. E Jesus tinha e tem o poder sobre a morte, né? No caso dele aqui, quando estava aqui, hoje é Espírito Santo, mas quando ele estava aqui, ele tinha o poder sobre a morte, né? Já visto que ele fez essas curas, né? A filha, a filha de lá, de Jairo, foi curada, e aquele pessoal era incrédulo, né? Ninguém botava muita fé. Quando foram falar assim, imagina, é, a filha do Jairo está morta. Nós sabemos que ela está morta, né? Mas Jesus curou aquela menina e de contrapeso no caminho, indo para lá, ele curou uma mulher e foi lá e ressuscitou aquela menina, né? Aquela menina foi ressuscitada. No caso de Lázaro também foi uma coisa maravilhosa. Engraçado que o que a gente tem mais na mente da gente é Lázaro, né? Porque Jesus era amigo assim de Lázaro e das irmãs dele, né? E Jesus chegou lá e falou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu e foi uma coisa tremenda, né? Muito, muito bom, muito bom. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Carlos, uma coisa que eu fiz, você está falando dos milagres, ontem eu estava comentando com a Irene, né? Deus é Deus, Deus é um Deus todo-poderoso, né? E eu me recordo, ontem a gente estava comentando a respeito de quando é, a, de quando lá no Velho Testamento, né? Quando Eliseu é uma comparação, né? Eliseu ele deitou em cima do corpo de um menino e o menino ressuscitou. O menino estava morto, né? Mas é Deus, aquilo ali é Deus. Agora, hoje, o que você está passando é um caso diferente, né? Deus sempre fez milagre. Deus sempre fez milagre. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas o que você está passando aí é para que nós pudéssemos estar crendo em Jesus. Por isso que ele fazia esse milagre. Assim como o Deus usou o Eliseu como instrumento para aquela criança lá no Velho Testamento voltasse à vida, que ele tinha morrido realmente, né? Mas foi muito interessante. Gostei, foi muito boa a aula da minha parte, está tudo bem, está muito bem explicado, né? O importante é ler, a gente está sempre lendo esses textos para estar sempre em mente, né? Que Jesus é o Deus que ressuscita, é o Deus que faz milagre, o Deus que tem todo o poder, ele que ressuscita a vida, e nós temos, engraçado que você colocou, existe vida após a morte, né? No nosso caso, claro que existe vida após a morte, né? É vida eterna que nós vamos ter, né? Depois da morte do nosso corpo físico. É isso que eu penso, assim, dando um resumo daquilo que você passou. Tá bom. Bom, Geraldo, obrigado pelas palavras, acrescentou a nossa aula. Ore para a gente encerrar essa aula, por gentileza, por favor. Tá bom, vamos orar assim.
Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graças, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é um Deus santo, um Deus bom, um Deus maravilhoso. O Senhor é o Deus todo-poderoso. O Senhor é o Deus que poder sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre a morte. Ó Deus, muito obrigado, porque um dia o Senhor enviou teu Filho Jesus Cristo aqui na terra, Pai, para estar fazendo essas maravilhas, para que nós, como homens, pudéssemos estar tendo entendimento que ele era o homem, Deus, a ser seguido. Muito obrigado, Deus. Eu agradeço ao Senhor por essa aula. Obrigado ao Senhor pela vida do pastor Carlos, por ter preparado essa aula para nós. E em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja nos aproximando cada vez mais, cada um de nós, da tua palavra, tendo entendimento daquilo que o Senhor tem de melhor para a nossa vida, para que nós possamos estar passando a outras pessoas que o teu Filho Jesus Cristo é o único a ser seguido. Deus amado, Deus querido, nós agradecemos ao Senhor, porque ao passarmos dessa vida física, nós vamos ter também, Senhor, uma vida eterna com o teu Filho Jesus. Obrigado, Deus, dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua paz, fica conosco, dá-nos um domingo na tua presença, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.